Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai-vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, um santo e abençoado dia para você, para sua família. Deus nos abençoe e nos proteja. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Apelos Urgentes para a nossa reflexão deste dia. Onde você estiver, que Deus esteja ao seu lado. Compartilhe a nossa transmissão, leve a palavra de Deus aos corações daqueles que não conhecem. O Evangelho de hoje, Jesus nos convoca a ser misericordiosos, como também Deus é misericordioso conosco. Agora um detalhe: não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Então vamos fazer o caminho inverso agora, né? E aqueles que condenam e aqueles que julgam também serão julgados. Aqueles que condenam serão condenados. Aqueles que buscam a morte encontrarão. Então, Deus, ele sempre dá chance ao ser humano. Mas quando o ser humano não quer a palavra de Deus, quando o ser humano não aceita, ele vai ter que arcar com as consequências. Isso, como exemplo, eu posso citar esses ditadores que tem pelo mundo, que maltratam, que perseguem, que humilham as mulheres, por exemplo, como aquele ditador que mataram lá no último final de semana, lá do Irã, né? Então, o povo saiu nas ruas comemorando. Mas por que comemorar a morte daquele homem? E me chamou a atenção aquilo, né? As pessoas felizes na rua, aqui no Brasil, em vários países do mundo, pessoas de lá. A gente não conhece aquela gente, mas o povo conheceu bem, né, os longos anos de perseguição daquele cidadão. Então, ele não foi misericordioso e, portanto, também não teve misericórdia. Claro que nós somos católicos e somos contra toda espécie de violência, mas aqui, lendo esse evangelho, Jesus está dizendo, olha, vocês não julguem, isso vale para mim, para você, para todas as lideranças do mundo, religiosas e políticas. Não julgue para vocês não serem julgados. Não condene para não ser condenado. Mas se o sujeito condena de forma injusta, ele também vai ter que pagar pelo crime que comete. Seria bom que a igreja alertasse as pessoas, não pegasse apenas o evangelho vamos dizer assim, da esquerda para a direita, a leitura, né? Porque a gente começa a cada esquerda indo para a direita, né? Não julgueis e não sereis julgados. Eu vou fazer o caminho de volta. E se você julgar de forma injusta? E se você condenar de forma injusta? Então sereis condenados. Não julgueis e não sereis julgados. Ok. E se julgar de forma injusta, você será julgado. Não condeneis e não sereis condenados. Vamos fazer o caminho em volta. E se você condenar de forma injusta, você também será condenado. Então, muitas pessoas são condenadas nesses regimes totalitários que tem pelo mundo afora e estão pagando por aquilo que deve. Então, é bom lembrar que além do julgamento entre eles mesmos, há o julgamento de Deus. Então, muitas pessoas esqueceram de que um justo juiz irá julgá-los. Então, é preciso que todas as pessoas, dos mais simples aos mais poderosos, não se esqueçam disso. Que quem vai julgar para a eternidade é Deus.
Aqui o julgamento, eles fazem entre eles mesmos, os políticos, nessas guerras, eles vão se matando, né? Eu só achei estranho o povo sair nas ruas comemorando, as mulheres tirando o véu da cara porque não podiam mostrar o cabelo. Agora saíram nas ruas sorrindo, felizes. Estranho esse negócio. Eu fico curioso com essas coisas. Mas vamos lá. Do nosso lado de cá, por enquanto, não temos isso, né? Por enquanto. Mas a palavra de Deus, Jesus, está nos pedindo neste evangelho de hoje. Ele está estabelecendo uma, como é que eu posso dizer, uma régua, né, para o verdadeiro católico. É a misericórdia. Aí isso aí fica claro, né? A misericórdia. Mas a gente não pode também esquecer, fazendo a leitura ao contrário, como eu acabei de citar o exemplo, aí vem a justiça. Não, você não pode apenas pensar na misericórdia de Deus. Porque se você pensar apenas na misericórdia, você vai fazer um bocado de absurdo e achando que Deus vai lhe perdoar. E não vai, né? E não vai. Porque a misericórdia é para quem busca. O pecador que não busca misericórdia, ele só encontrará justiça. E essa justiça de Deus não é boa depois da morte para aqueles que não buscaram a misericórdia enquanto estavam vivos. É duro dizer isso, eu sei que é, mas eu estou te dizendo a verdade e te ensinando aqui a verdadeira doutrina da Igreja Católica, que muitos hoje não pregam mais. Então nós precisamos ser misericordiosos, mas não esquecer de ser justos. Não é você querer tapar sol com a peneira, é você ser justo. Dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, Jesus aqui não nos pede uma bondade superficial, não. Ele está nos convidando, ele está nos convocando a ser como o Pai misericordioso, como é misericordioso o Pai que está no céu. Então, essa é, digamos assim, a imagem perfeita do Pai. A imagem central, a característica central do Pai é a misericórdia infinita. Mas, repito, ele também é justo. É misericordioso quando eu e você caímos, nos arrependemos e voltamos à amizade com Deus. Se não volta, estamos ferrados. A palavra correta seria essa. Então vivemos um tempo marcado por julgamentos rápidos, condenações públicas, divisões, mesmo até dentro da nossa Igreja Católica. Mas Jesus é claro aqui no Evangelho. Não julgueis, perdoai, dai, e vos será dado. Perdoai, sereis perdoado. Não julgueis, porque senão sereis julgados. Não condeneis, porque senão sereis condenados. A gente não pode pegar só a frase pela metade, porque senão a gente não tem uma compreensão perfeita do Evangelho. Então, à medida que nós, né, usamos com os outros, será também usada conosco. Então, se medirmos com dureza, como vamos receber misericórdia? Né? Então, se a gente usa uma misericórdia falsa, porque existe muito hoje pelo mundo a falsa misericórdia, que não é a misericórdia de Deus, a misericórdia de Deus é verdadeira. A misericórdia de Deus funciona da seguinte forma: ele perdoa o pecador arrependido que o busca com sinceridade. Nossa Senhora Anguera deixa claro, não há misericórdia sem arrependimento e sem confissão. E o que é que a igreja ensina? Vou citar o exemplo do desonesto, do ladrão. Para ser perdoado verdadeiramente, o ladrão precisa de quê? Apenas de duas coisas. Vou botar mais uma, 3. Se arrepender, em primeiro lugar, depois se confessar, e a terceira, indispensável, devolver o roubo. Que todos os políticos lembrem disso, né? E os que não são também, que são desonestos. Então, se a gente mede com amor, receberemos misericórdia, receberemos o amor perfeito de Deus. Então, não vá confundir misericórdia com aquela falsa benevolência. Não, não, não. Ser misericordioso não significa aceitar o erro cometido como se fosse verdade. Nossa Senhora diz que não existe misericórdia sem verdade, sem arrependimento. Então, significa que a gente precisa aprender, todos os de nossa vida,
que, por exemplo, eu falei esses dias que o pedido mais complicado de Jesus é o amor e o perdão. Amar os inimigos, perdoar os que nos ofendem. É o mais difícil de todos. Quem achar que é fácil está mentindo, seja quem for. É difícil. Só não é impossível. A gente tem que ser honesto e dizer isso. É difícil, mas não é impossível. Então, precisamos entender que precisamos amar e perdoar, mesmo quando vem com dor, né? Quando dói. Agora, não esqueça, digamos, de corrigir com caridade, não alimentar ódio. Nossa Senhora pede para não guardar ódio no coração, porque se a pessoa morrer na inimizade com Deus e com o próximo, não se salva. Então, a misericórdia dentro do coração da gente deve ser uma força espiritual que nos incentiva a caminhar no amor e na verdade. A misericórdia, a gente pode dizer que é uma forma da gente responder o mal com o bem. Agora, não esquecer de ser justo. A gente não pode, eu já citei aqui a semana passada, pessoas que vêm aqui no Santuário de Anguera, o filho, um parente está preso, né, porque cometeu um crime terrível. Pedro, peça a Nossa Senhora para libertar meu marido, meu irmão, meu filho. Digo, olha, esse pedido aí está sendo meio errado, viu, minha senhora? Foi o que ele fez, matou, como foi a história, matou para roubar um celular, matou por isso, matou por aquilo. Pois é, tem que ficar preso mesmo. Aí agora a senhora vai rezar e pedir a Nossa Senhora que é para ele se converter na cadeia, mas deixa ele pagar o crime dele, que esse é o correto, entende? Senão a gente está clamando a Deus para fazer coisa injusta, e Deus não faz o que é injusto, Deus faz o que é justo. Então você não pode rezar. Os padres precisam aprender isso, viu? Tem padre que reza, vai afoito, tem até intenção de missa aí, sendo celebrada para bandido que cometeu crimes terríveis. Não. Você pode rezar pelo criminoso para que ele se converta, não para que ele saia da cadeia. Lá ele tem que ficar até pagar o último centavo. Está escrito no Evangelho, viu, irmão? Isso aí a gente pode usar como metáfora, porque está no sentido espiritual, mas também no sentido físico. Para a gente encerrar, lembrar que na mensagem de Nossa Senhora de Anguera, Nossa Senhora nos pede amor e fidelidade, né? Ela pede amor, conversão, fidelidade à igreja. Em diversas mensagens, Nossa Senhora vai pedir para a gente amar, amar e amar sempre. Ela diz que o amor é mais forte que a morte. E pede para a gente permanecer fiel ao verdadeiro magistério da Igreja de Jesus. Os ensinamentos da Igreja precisam os católicos aprender. Para a gente não se afastar da Igreja de Cristo, ficar com a verdade, ficar com o verdadeiro magistério. Quando Nossa Senhora fala, né, de abraçar o verdadeiro magistério, ela se refere, claro, à autoridade confiada a Cristo, à Igreja, confiada por Cristo à Igreja, né? Quer dizer, ao Papa, aos bispos em comunhão com o Papa, quando eles ensinam, quando o Papa, ou um Papa, eu gosto de falar um Papa para não especificar quem, pode ser qualquer um, quando um Papa, ele fala ex cátedra, quando ele ensina a verdade definida, aí sim, a gente pode seguir fielmente sem medo. Agora, quando dá opinião pessoal, aí já não faz parte da doutrina, entende, irmãos? É isso que a igreja precisa ensinar para o povo. Aqui no canal eu tento ensinar aos poucos, eu vou chamar assim de gato, desculpa a metáfora, né? De gato pingado que aparece por aqui. Ainda bem que aparece você que gosta da verdade. Então, nesse tempo de confusão, mesmo que surjam escândalos, crises, né? Nossa Senhora não está pedindo para a gente se revoltar, está pedindo para a gente rezar. Ela pede oração, fidelidade, pede amor. Isso está de forma muito ligada de uma forma muito profunda ao Evangelho de hoje. Esse que eu acabei de ler e estou aqui tentando explicar para você. Porque quem ama a verdade permanece unido a Cristo. Quem ama a igreja, ama Jesus. Quem ama a verdade, não destrói, constrói. Agora, quem busca a morte, encontra. Eu saí, essas guerras que estão acontecendo por aí, né? Tem uma frase, quem foi, meu Deus, que disse?
eu li ontem de noite, né? Uma frase interessante que eu vi num grupo, não sei se foi nos Filhos da Rainha, lá de Aracaju, mas uma frase que eu achei assim bastante interessante quando alguém postou uma frase de um santo, né? Quando a guerra é justa, quando não sei como foi a frase, mas eu achei espetacular. Eu estou aqui tentando olhar, não gosto de fazer isso muito na meditação do Evangelho, para não demorar, mas eu vi essa frase e achei ela uma coisa muito bonita e verdadeira. Isso é que é importante, né? Então, não sei se foi Santo Agostinho que falava, né? Uma frase sobre guerra, ele falava que quando a coisa é justa, a guerra é santa, né? Então, ninguém se mete em coisa errada achando que não vai ter consequência, porque vai. A gente precisa muito rezar pelo Brasil, pedir misericórdia para a nossa terra de Santa Cruz, para que não se meta em confusão e traga consequências catastróficas para nós brasileiros, né? Peçamos à Mãe de Deus e Nossa Mãe para que ela nos ajude a... Pronto, achei. Quando a causa é justa, a guerra é santa. Santo Agostinho, viu? É uma frase do poderoso Santo Agostinho. Quando a causa é justa, a guerra é santa. Então não se esqueça disso. É igual a pena capital, né? Que a igreja sempre defendeu. De uns tempos para cá é que recuou. Mas quem faz as suas peripécias, como diz o baiano, tem que arcar com suas consequências, né? O céu está lá me esperando você. Deus está lá, Jesus morreu na cruz, está lá no céu me esperando e te esperando. E o diabo está no inferno esperando a mim e você também. Aí você e eu vamos decidir para onde a gente quer ir, viu? Não se esqueça disso, sempre. Deus nos espera no céu e o diabo no inferno. Aí agora, quem quiser ir para onde quiser, tem liberdade de ir. Vamos embora, já falei demais. Deus abençoe, que Nossa Senhora nos proteja. Excelente dia, daqui a pouco a gente se encontra. Paz e bem, compartilhe.